Boa tarde. Eu me formei em psicanálise e me sinto insegura em começar. Gostaria de praticar auxiliando pessoas ao meu redor, mas não queria cobrar no início. Isso causaria alguma desordem? Olha, a gente tem sempre que pensar a todo momento, seja no início, ao longo ou mais adiantado. A gente tem sempre que pensar no equilíbrio das trocas, tá? Então, por exemplo, eu, Inês, hoje, o valor da minha constelação e o valor da minha sessão de terapia, eu sei que não é o valor mais alto do mercado, mas é um valor que fica aqui intermediário e que fica, por vezes, inviável para algumas pessoas, eu sei disso. Mas por que eu mantenho esse valor? Porque é o que eu sinto que fica em equilíbrio com aquilo que eu dou. Então, a todo momento a gente tem que buscar uma maneira de buscar o equilíbrio, que tanto que eu estou dando e que tanto que eu estou recebendo. Porque senão, nessa dinâmica da terapia, porque senão o dinheiro que eu recebo não vai ser bom para mim, e aquele conteúdo de atendimento que o cliente, o paciente recebeu, ele não vai fazer um bom proveito daquilo lá na vida dele. Então, o equilíbrio tem que ser sempre a nossa meta. Mas, Inês, como é que eu meço esse equilíbrio? Bom, aí tá um desafio, tá? Porque não tem uma máquina que vai medir e falar, Inês, o valor do seu atendimento é tal. Não tem. Então, na verdade, a maneira da gente saber disso é a partir do sentir o campo. Vamos supor alguém que não saiba o que é isso. O que é sentir o campo? Tá, é se perceber. Então, eu me lembro que quando eu me formei na psicologia, eu cobrava R$ 50 o valor da minha sessão. R$ 50 lá na época era bem pouquinho, tá? E eu cobrava esses R$ 50 porque eu entendia que eu era recém-formada, apesar de ter uma bagagem boa de estudo, mas eu não tinha uma grande experiência no atender diretamente o meu paciente, só tinha lá o estágio que eu fiz na faculdade. Então eu sentia que aqueles R$ 50, eles era o valor de equilíbrio. Agora, na verdade, eu vou contar a história como um todo. Quando eu me formei, tipo assim, acabei de me formar, eu tinha um grande questionamento. Eu dou conta de atender um paciente? Porque uma coisa era atender lá no estágio da faculdade. Agora, eu precisava provar para mim mesma que eu dava conta de me disponibilizar para esse serviço e disponibilizar o serviço para as pessoas. Então, eu busquei, na época eu brinquei com uma amiga minha, eu chamei de cobaias, mas na verdade não eram cobaias, por quê? Na verdade, eu busquei algumas pessoas que não eram tão próximas, mas pessoas que eu conhecia e que de alguma maneira eu tinha alguma liberdade de propor isso para elas. Eu fiz com umas 2 ou 3 pessoas, eu propus isso. Olha, estou precisando praticar. O que você acha de vir fazer algumas sessões comigo? Então, você recebe o atendimento gratuitamente, mas na verdade não é gratuito, porque você estará me dando a oportunidade de experimentar o atender alguém. E assim eu fiz. E me ajudou muito para eu ter essa força de me autorizar a realizar o trabalho. Então, veja bem que, no fim das contas, mesmo no gratuito, a gente tem que estar muito atenta
se o equilíbrio na troca está acontecendo. Agora, mesmo no gratuito, perceba, o equilíbrio nas trocas acontece. Aí, só terminando a minha história nesse sentido, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu fiz a federal aqui da minha cidade, Uberlândia, então eu pensava assim, nossa, estou recebendo uma faculdade gratuita, não estou pagando um centavo. Então, para equilibrar, eu gostaria de, depois de formada, sempre atender alguém gratuitamente. Ok. Como eu contei ali no início, umas 2 pessoas, deu certo aquele atendimento, mas depois que eu fui adquirindo uma bagagem, de uma experiência, nunca mais deu certo. Toda pessoa que eu propunha atender gratuitamente, eu até encontrava uma ou outra que eventualmente vinha, não ficava. E o atendimento não dava certo. Por quê? Porque estava em desequilíbrio. Eu estava dando demais e aquela pessoa não estava dando nada, ela não estava fazendo o equilíbrio nas trocas. Então, a partir de um certo momento, eu vi que, como eu tinha muito para dar, o gratuito não ia funcionar mais. Foi por isso que, em determinado momento, eu construí o meu canal aqui do YouTube, porque aqui no YouTube, aí o equilíbrio de troca se dá de uma maneira diferente. Então, hoje, por exemplo, eu não atendo mais ninguém gratuitamente. Mas o meu gratuito lá para ficar em equilíbrio com aquilo da minha faculdade ter sido federal e eu não ter pagado nada por ela, eu faço hoje aqui colocando conteúdos gratuitamente nas redes sociais, ok? Bom, espero ter respondido, né? Porque na verdade eu fui contando a minha história, mas no fundo eu fui falando da lei do equilíbrio, que o objetivo tem que ser a gente, como um profissional da ajuda, para a ajuda de verdade ser uma ajuda e não um salvamento, a gente precisa estar a todo momento de olho no equilíbrio das trocas, tá? Inclusive, aproveitando, já que eu falei do profissional da ajuda, o Bert Hellinger, ele tem um livro fantástico para profissionais da ajuda, que é o Ordens da Ajuda. E o primeiro capítulo, ele fala exatamente das 5 ordens da ajuda. Eu sugiro para toda pessoa que trabalha nesse sentido da ajuda ao ser humano, eu diria que é bom dar uma estudada lá nas ordens da ajuda, tá? Então, eu deixo como sugestão. Ele até tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tava fácil. Ok? Do Bert Hellinger.